Já quero chamar aqui o nosso próximo entrevistado dessa sexta-feira, o Dr. Paulo Ricardo Schwingel, ele que é presidente aí do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Boa tarde a todos. Estamos à disposição. Doutor Paulo, vamos falar sobre esse assunto aí que tem chamado a atenção em relação ao meio ambiente, essa possibilidade de agrotóxico na bacia hidrográfica do Rio Camboriú. Na verdade, não é uma possibilidade, isso é um fato, né? Nós temos a agricultura, né, a montante, ou seja, rio acima da captação, e isso faz com que o agrotóxico seja usado, né? Então, existe agrotóxico na água, esse é um fato, já estudos da própria EMASA, do Comitê Camboriú, da Univale, e agora do Ministério Público mostram a existência desses de agrotóxicos na água, algo que chama bastante atenção e que devemos ter cuidado com isso. Então, de fato, já foi identificado esse agrotóxico. E que agrotóxico que é, doutor Paulo, e de onde que ele veio? Na verdade, o que acontece? Hoje, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina tem um programa que se chama Programa Qualidade de Água. E ele, desde 2018 até agora, ano passado, né, ele analisou 295 municípios no estado de Santa Catarina. E desses municípios analisados, 52% tem pelo menos identificado na água potável de uso, né, pelo menos um agrotóxico. Né? Então, isso, lembrando que o agrotóxico ele não é tratado pelo sistema de tratamento de água. Ele não consegue retirar completamente o agrotóxico. Por isso, essa observação e esse monitoramento que está sendo realizado agora pelo Ministério Público Estadual, que conta com o apoio do Comitê Camboriú e várias outras entidades, né, deve ser levado muita atenção e medidas, né, sempre preventivas devem ser feitas para que nós tenhamos uma água de qualidade. Ou seja, em cada município, ele não há uma descrição detalhada por bacia hidrográfica ou rio, né? Mas mais da metade dos municípios catarinenses tem pelo menos um agrotóxico na sua água potável. Então, esse é o alerta que todos devemos ter. Então, quando a gente está falando aqui da água potável, é aquela água que chega na torneira da nossa casa de fato. Exatamente. Porque esses agrotóxicos que estão presentes na água, eles podem, mesmo que a água passe pela estação de tratamento, esse agrotóxico não é retirado da água. Então, a gente recebe o agrotóxico lá na nossa torneira. Exatamente. Então, esse é o problema. Hoje não existe uma capacidade de retirada de todos esses elementos químicos da água, né? E a gente sabe que o nosso estado, várias regiões têm atividade agrícola, né? O agrotóxico é usado. Existem, obviamente, legislações que limitam a aceitação de cada agrotóxico em um determinado nível. Nós, por exemplo, fizemos aqui na Univale, há 5 anos atrás, fizemos uma análise de 4 agrotóxicos na região do Camboriú e todos estavam dentro do que é permitido pela legislação brasileira. Entretanto, quando nós vamos considerar a legislação internacional, por exemplo, a legislação europeia, daí nós nem sempre estamos cumprindo com essas limitações. A legislação brasileira é um pouco mais condescendente com os níveis de agrotóxico. Mas esse é um fato, está nas nossas torneiras e nós temos que trabalhar para melhorar essa qualidade de água, especialmente focando na nossa região, no caso dos municípios de Camboriú e Balneário Camboriú. Então, aí a importância, né, desse comitê da bacia hidrográfica do Rio Camboriú identificar o que é perigoso e prejudicial a nós, enquanto população, a nossa saúde. Doutor Paulo Ricardo Schwingel, eu quero agradecer a sua participação aqui no TVC News. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, com certeza, porque os estudos nesse sentido aí vão continuar. Eu agradeço aí ao convite, estamos sempre à disposição. Esse trabalho é um trabalho que continua, né? E nós, inclusive o Comitê Camboriú já tem sugestões, né, para melhorar essa situação, como fazer um controle da água residual dessas arroceiras, né? Ou seja, deixar um tempo que elas fiquem paradas para que esse agrotóxico precipite, e ao mesmo tempo um trabalho de educação ambiental junto aos agricultores do município de Camboriú. Né? Lembrando que o município de Balneário Camboriú não possui área rural, apenas
o município de Camboriú, mas a fonte de água é a mesma. Doutor Paulo Ricardo, muito obrigado pela sua participação. E Tá? agora nós vamos acompanhar o comentário político de Saul Carvalho. Saul Carvalho, seja muito bem-vindo à TVC News. Boa tarde, Day Rosa. Boa tarde aos telespectadores da TVC Panorama. Nós que estamos diariamente trazendo para vocês as informações dos fatos que ocorrem na nossa região e também na Grande Florianópolis em 14.1. Olha, os candidatos devem ficar muito atentos. Teve uma manifestação que eu considerei talvez uma das mais interessantes agora aí, nessa campanha que se iniciou no último dia 16. A Associação dos Professores e Especialistas de Balneário Camboriú, a ProBC, achou um jeito criativo de fazer uma cobrança aos candidatos a vereador. Eles fizeram uma projeção nas paredes da Câmara de Vereadores, local inclusive da Rosa, onde você trabalhou durante muitos anos, né? E aí, lá eles projetaram fazendo duas cobranças. Primeiro, estava lá de forma gigantesca, projetado nas paredes da Câmara de Vereadores, que é um prédio muito lindo, talvez um dos mais lindos do estado de Santa Catarina, o desejo deles de ter o CIEP reaberto, certo? Segunda manifestação, dizia com relação a investimentos ou melhorias na área da educação. Ou seja, candidatos que estão em campanha já têm aí uma pauta de parte dos professores e especialistas na educação de Balneário Camboriú. Muito criativo. Só acho que faltou talvez projetar em outros prédios da Rosa, porque não é só o que comanda o município, não é só a Câmara de Vereadores, mas talvez, eu esteja me antecipando, pode ser que nos próximos dias eles projetem em outros prédios. Bom, ontem aconteceu o retorno tão aguardado da CPI. Vereador Gelson Rodrigues, que é o relator desta CPI, pediu uma licença médica, teve que passar por uma cirurgia, passou por essa cirurgia e ontem terminou sua licença médica e imediatamente retornaram aos trabalhos, só que o relator pediu o seguinte: olha, eu preciso de mais tempo para poder elaborar de forma minuciosa o meu relatório. Esse relatório vai trazer um apanhado geral de tudo que foi feito com relação a diligências e também pessoas que mandaram as suas manifestações perguntadas pelo André Merinho e também pelo Lucas Gotardo, que foram os dois membros que ficaram realizando reuniões durante esse período de licença médica do relator Gelson Rodrigues, melhor dizendo. O que vai acontecer agora? Esse período de tempo solicitado, obviamente, deve ser dado ao relator até para que possa ser um relatório primoroso e com muita riqueza de detalhes. O que não se quer é que tenhamos inocentes como culpados e culpados como inocentes. Então precisa ser uma coisa minuciosa, só que o tempo está correndo. Uma boa tarde, um bom final de semana e nós seguimos ligados em tudo que está acontecendo. Bom final de semana para você, Dai. Para você também, Saul. E assim nós encerramos a edição dessa sexta-feira do TVC News. Tenha uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Segunda-feira a gente se encontra aqui novamente. Até lá.